A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje no primeiro dia da campanha, com o tema Buscando a Deus na Oração. O versículo-chave dessa campanha se encontra em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está por perto. Estarei fazendo leitura bíblica em Isaías, capítulo 55, do versículo 1 ao 13. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Ó vós, os que têm sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sinde, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos a firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamará uma nação que não conheces, uma nação que nunca conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está por perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis em paz, sereis guiado, os montes e odeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a vaia, em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Mais uma campanha de oração para nós podermos estar glorificando a Deus. Nessa campanha nós estaremos buscando ao Senhor, né? O profeta Isaías foi escolhido por Deus para levar as boas novas e pregar o evangelho. Isaías foi o profeta messiânico que anunciou a chegada do Messias. Ele foi escolhido ali entre um povo rebelde que estava afastado dos caminhos do Senhor. E grandemente Deus usou o profeta para alertar o seu povo dos acontecimentos que haveriam de acontecer. No capítulo 1, nós vimos que Isaías falou que ele estava, ali, e ele viu o Senhor assentado sobre o seu trono. Com anjos e querubins. E aqui nesse capítulo 6, ele está anunciando aqui que nós devemos lembrar que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, os caminhos do Senhor também são mais altos do que o nosso. O profeta Isaías, ele foi ali consagrado, mas muitas vezes, quando ele falava, o povo não dava crédito em sua palavra. E nós estamos num tempo que nós temos que buscar a face do Senhor. Nós temos ouvidos
que Deus quer que nós voltamos à comunhão, à intimidade, ao relacionamento com Deus através da oração. Porque quando fala buscar a Deus na oração, fala buscar a Deus com sinceridade, buscar a Deus com fidelidade, buscar a Deus com retidão e buscar a Deus com temor. Por que fala enquanto se pode achar? Porque haverá um tempo que o Espírito Santo será retirado da terra. Assim que houver o arrebatamento, o Espírito Santo será retirado da terra. E nós vemos que tá várias denominações com portas abertas para nós buscarmos ao Senhor. Mas a palavra do céu de Deus nos instrui que a porta é estreita que leva aos céus. E essa porta estreita está aqui na palavra de Deus, que nos instrui e nos ensina a servir a Deus com obediência, com sinceridade. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Você tem buscado a Deus todos os dias? Você tem lembrado de dobrar os seus joelhos e clamar a misericórdia de Deus? Vivemos um tempo de apostasia da fé, porque por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. E Deus quer que nós continuamos clamando Ele, orando. Porque quem busca, acha. E nessa busca a Deus nós vamos encontrá-lo. Estabeleça o horário das suas orações. Monte aí um lugar, um altar a Deus dentro do seu lar. Este horário você tira para falar com o Senhor. Dobre os seus joelhos, derrama-se em lágrimas. Porque o céu ainda continua aberto para nós. Assim como Deus falava com o profeta Isaías, Deus quer falar conosco. Que nós possamos crescer espiritualmente na presença do Senhor. E só crescemos quando vamos para baixo, quando nos humilhamos, quando rendemos graças ao Senhor Jesus Cristo, quando rendemos graças ao Deus eterno, quando aceitamos que somos dependentes de Deus e dependemos do seu agir sobrenatural sobre nossas vidas. Porque muitas situações podemos resolver com a força do nosso braço, com o nosso pensamento, com a disposição, né, que temos na área financeira, mas tem coisas que só dependem de Deus. Um milagre de uma cura de uma enfermidade que a medicina desenganou, um filho que está afastado da presença do Senhor, que estamos orando para retornar. E é tempo de nós buscarmos a Deus pela nossa família, buscar a Deus pela nossa nação, buscar a Deus pela nossa igreja e buscar a Deus pela nossa vida. Porque a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E ela se renova a cada manhã. E a palavra de Deus nunca voltará vazia, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Nessa campanha, tire um horário para orar para Deus. Busque a Deus na oração, para você ter uma experiência sobrenatural, para você ter os seus dons desenterrados, os seus dons espirituais, para que você possa ser revestido de forças, de um renovo através do Espírito Santo. Nós temos que buscar a Deus na oração
até nós ouvirmos Deus falar conosco. Assim como o profeta Isaías ouvia a voz de Deus, nós devemos buscar ao Senhor. Não é tempo de nós recuarmos, é tempo de nós avançarmos. Irmos em direção a Jerusalém celestial, porque a vida cristã é diária, é todos os dias. É todos os dias que nós devemos lembrar que nós necessitamos da misericórdia e da presença de Deus em nossas vidas. Busque a Deus e você vai encontrar a força que você está precisando. Busque a Deus e você vai encontrar a sabedoria que você está precisando para resolver este problema. Busque a Deus e você vai ter uma intervenção divina ao teu favor. Não deixe de orar. Ore pelas madrugadas, ore pela manhã, pelo entardecer, o anoitecer. Ore a Deus em pensamentos também. Se você está no seu trabalho, não pode dobrar os seus joelhos, eleva os teus pensamentos ao alto dos céus. Deus ouve os nossos pensamentos. Mas não deixe de orar. O que é oração? É comunicação nossa com Deus. O que é oração? É falar com Deus. O que é oração? É estarmos ligados com Deus. O que é a oração? É uma busca constante pela presença, pela misericórdia e pelo agir sobrenatural de Deus em nossas vidas. Assim teremos livramentos, veremos grandes milagres de Deus em nossas vidas. E a oração também vai nos fortalecer espiritualmente. Assim podemos ser usados por Deus para evangelizar, para orar para os enfermos, para expulsar demônios. Através da comunhão com Deus, os nossos dons serão destravados e viveremos uma vida cristã nessa terra, sendo guiados por Deus. Aqui no versículo 8 de 55, Isaías fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Nós devemos orar como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. O Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai aos nossos devedores, assim como nós perdoamos as nossas que têm dívidas, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, poder e a glória é para sempre. Amém. E essa parte que você deve lembrar e fazer oração: Senhor, seja feita a tua vontade em minha vida, assim na terra como no céu. E que a vontade de Deus seja plena e agradável sobre nossa vida. Assim poderemos cumprir o propósito a qual fomos chamados. Assim podemos interceder pelo próximo e sermos uma ferramenta usada na mão de Deus. Mas não deixe de orar. Busque a Deus, que o Senhor virá ao teu encontro. Busque a Deus com toda a sinceridade que há no teu coração, com o coração quebrantado e contrito. E você verá o agir sobrenatural de Deus na sua vida. Agora estarei fazendo uma oração e que nós possamos buscar a Deus mesmo todos os dias para encontrarmos com Ele,
para termos este renovo espiritual, para sermos fortalecidos. Deus eterno, Deus amado, clamo a tua misericórdia nesse primeiro dia de campanha. A todos os grupos, Pai, que vai receber esse áudio, a cada ouvinte, a cada um que vai interceder nessa campanha e vai buscar ao Senhor com toda a sinceridade que há no seu coração. Eleve, Pai, as tuas mãos sobre essas pessoas. Proteja, livra do mal. Guarda, Pai, todos que estão clamando, orando, e que nós possamos lembrar de orar e clamar ao Senhor todos os dias, para recebermos a tua presença e os teus livramentos em nossa vida. Venha guardar, Pai, essa mãe que ora pela libertação do seu filho, essa esposa que ora pela libertação do seu esposo. Entra nos lares, nas famílias, aonde há um joelho dobrado clamando a tua misericórdia, que o Senhor possa se fazer presente na vida daquele que ora, que dobra o seu joelho, que fala com o Senhor em pensamento, que clama ao Senhor todo o tempo. Reveste, Pai, renova, tira toda a tristeza do coração, depressão, ansiedade, síndrome de pânico. Venha trabalhar, Pai, no meio da sua igreja. Que possamos, Pai, estar alicerçados na fé, buscando realmente estarmos com o Senhor, buscando o Senhor todo o tempo, todo momento. Aleluia, glória a Deus. Buscando a Deus com toda sinceridade, Gritman, Bransri, Cantalis, Micantrans, buscando a Deus até encontrar com Ele, buscando a Deus para ter um renovo espiritual, para sermos fortalecidos, porque é tempo de buscar a Deus. É tempo de nós dobrarmos os nossos joelhos e nos humilharmos na presença de Deus. É tempo de nós buscarmos ao Senhor e veremos o agir sobrenatural dele em nossas vidas. Amém, Jesus. Glória a Deus.